É coronavírus ou resfriado? A Covid-19 tem sintomas muito parecidos com os da gripe. Portanto, se estiver gripado, use máscara para não contaminar outras pessoas. O isolamento é fundamental, por isso permaneça em um cômodo do lar, só seu. Deixe o lugar arejado e a luz do sol entrar. Sempre lave as mãos com água e sabão e mantenha as medidas de higiene. Use copos e talheres individuais. As roupas podem ser higienizadas juntas, mas evite sacudi-las antes de colocar para lavar. Após usar o banheiro, limpe-o com água sanitária. Caso tenha tosse, febre acima de 37 graus persistente e falta de ar, procure atendimento médico. TV Antena 10. Juntos faremos a diferença. Olá, boa tarde para você que acabou de chegar nessa live do Quarentena Saudável. Eu estou aqui ao lado de uma equipe que a gente está colocando ao ar todos os dias, essa live que é feita especialmente para você e também contando com a presença da nossa convidada especial de hoje para a gente falar sobre direito trabalhista, tanto do lado do empregador quanto também do lado do empresário. Bom, em relação a isso, a gente tem visto que depois da decretação do estado de calamidade no Brasil, foram publicadas algumas medidas provisórias com impacto nas relações trabalhistas. Então, pois há uma preocupação tanto com a saúde das pessoas, como também há uma preocupação com a proteção dos empregos. Nesse período em que muitas empresas estão passando por dificuldades para continuar com suas atividades. Diante disso, muitas dúvidas surgiram, tanto para os trabalhadores, quanto para as empresas, como para profissionais da área, que agora estão tendo de lidar, da área jurídica, né, que agora estão tendo de lidar com as novas regras trabalhistas. Portanto, eu convido aqui a auditora fiscal do trabalho e também a professora Cristiane Haddad, para fazer parte aqui dessa live tão especial. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Se pudesse apresentar, nós já estamos aqui ao vivo para todo o Piauí e também pessoas de outros estados que estão nos assistindo. Boa tarde, meu nome é Cristiane Haddad, sou auditora fiscal há bastante tempo e professora também, né? E aí eu lido com essa questão trabalhista tanto na prática como no estudo teórico também, o que me ajuda a ter uma visão mais global. Professora, tem muitos questionamentos em relação a como é que estão os direitos trabalhistas agora. Houve muita mudança depois que foi decretado esse estado de calamidade do Brasil. Então, o direito do trabalho estava preparado para proteção desses empregados diante de uma pandemia ou realmente foram necessárias as alterações na legislação? Olha, Valéria, na realidade, acho que ramo jurídico nenhum estava preparado. E para o direito do trabalho foi uma avalanche de necessidade de adaptação, inclusive no texto constitucional, né? A gente teve que interpretar a Constituição de uma outra forma, sempre na ideia de preservar os empregos e a renda do trabalhador. Professora, a gente está distribuindo essa live tanto no Instagram, Twitter, YouTube da TV Antena 10. Eu quero agradecer você que está nos assistindo. Pode participar, manda um comentário, diz de onde está falando, porque assim que possível a gente vai responder a tua dúvida, o teu questionamento. E a gente está falando agora sobre como é que estão as leis trabalhistas nesse momento de pandemia do novo coronavírus, você que está chegando agora na live da TV Antena 10. Professora, a medida provisória 936, a partir da 927, ela trouxe possibilidades para preservação dos empregos. Quais que foram elas? Bom, as pessoas estão fixando muito na 936, mas existem soluções que para o empregado são melhores na 927. Ela vai lá com teletrabalho, que não dá certo para todo mundo, a gente sabe disso. Banco de horas invertido. O que é o banco de horas invertido? Primeiro eu vou usufruir das horas de descanso e depois eu vou trabalhar. Aliás, eu acho que para o empregado essa é a melhor medida. Férias antecipadas, a utilização de feriado, aí a gente vem para 936, que eu acho uma postura mais drástica para o empregado, né? Para o empregador seria melhor, mas para o empregado ele acaba perdendo. Que é a suspensão do contrato e a redução da jornada com redução de salário. Então, o empregado,
o empregador com auxílio de seu advogado, seu contador, tem que sentar e ponderar. É hora de falar. Professora, eu estou sem seu retorno aqui. Pronto, agora já está tudo regularizado. Eu quero dar um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo agora, professora, nas redes sociais. Tem gente aqui de Santa Cruz do Piauí, a Erivana Azevedo, que está nos assistindo. Tem também o pessoal do Promorar, do bairro Promorar aqui, a Rosângela. Obrigada por assistir essa live. A gente vai trazer muitos questionamentos acerca das leis trabalhistas nesse período de pandemia. Professora, tem uma pergunta já para a gente dos nossos internautas. O Kelson Bandeira, ele questiona se possível, queria saber se com a pandemia o prazo dos 10 dias continua valendo para o pagamento de rescisão, incluindo rescisão complementar. Olha, na realidade, essa é a pergunta mais recorrente. Todas as medidas provisórias, elas estão voltadas à preservação do emprego. Portanto, o empregador precisa saber que se optar pela demissão, nada mudou. Ele tem o prazo de 10 dias de efetuar o pagamento. Se não pagar, tem multa administrativa do Ministério da Economia e tem a obrigação de pagar uma multa para o empregado se ele não cumprir o prazo. Puxando esse assunto, professora, as empresas elas podem demitir os empregados nessa época? Quais os direitos do empregado demitido? Ele pode sacar o FGTS, por exemplo? Bom, aí a gente tem que raciocinar como os empresários estão pensando. Nesse momento, não há nenhuma vedação das empresas demitidas, né? Mas o grande problema é a discussão se essa demissão se dá de forma normal, e aí o empregador teria que pagar multa de 40% do FGTS e o aviso prévio. E nesse caso, o empregado facilmente sacaria o seu FGTS. Se tivesse as condições já estabelecidas, poderia receber seguro-desemprego. Mas a discussão é, posso permitir que força maior? O que é força maior? Força maior é um evento estranho à vontade do empregador para a qual ele não contribuiu. A própria MP 927, ela diz que nós estamos vivendo um estado de força maior. Nesse caso, o trabalhador terá prejuízos, porque a multa do FGTS reduz para 20% e o problema que a gente está tendo hoje, a Caixa não está liberando, porque a própria norma exige uma decisão judicial. E aí isso te impede de receber o seguro-desemprego também. Então, a gente tem essa discussão que precisa ser resolvida urgentemente. Ela também pode interferir quanto ao auxílio emergencial, né, professora? O melhor é entrar no auxílio emergencial. Eu acho que o empregador demitir esse momento é temerário. Porém, eu acho que isso tem que ser uma análise financeira da empresa, tá? Então, eu acho que ela tem que parar e ver todas as possibilidades, porque tem muita possibilidade. Professora, com essa medida provisória, como é que funcionam as férias coletivas? É uma opção para a empresa? Olha, em relação às férias, ficou tudo na mão do empregador. Ele pode adiantar férias de quem ainda não tem, ele pode decretar férias coletivas, desde que seja respeitado o período de 5 dias. E para você ter noção, ele pode, inclusive, antecipar férias futuras, né? Só que aí ele vai precisar do acordo. Por exemplo, eu posso te dar 3 meses de férias, certo? E aí seria o futuro que você teria que trabalhar aí 3 anos sem ter férias. Entendido. Essas empresas que colocarem os seus empregados em teletrabalho, vamos falar agora de teletrabalho, elas devem fornecer os materiais e os equipamentos? Olha, em regra, ela deve, pela MP, fornecer em regime de comodato, certo? Só que a gente tem que entender que as empresas, elas também foram pegas de surpresa.
Talvez ela não tenha computador para todo mundo, material para todo mundo. Então, o empregado pode utilizar o seu material, né? Ou a empresa pode fornecer. E aí, se ela não tiver? Se ela não tiver, a lei manda que ela conte todo o tempo de trabalho como tempo à disposição que ela vai pagar o trabalhador. Essa é uma opção muito ruim para a empresa se ela não tiver equipamento. Aí eu digo para o empregador, olha, não tem equipamento, não tem o que fornecer, descarta logo o teletrabalho. Entendido, professora. Então, o que é que o trabalhador ele pode fazer? Uma pergunta que eu acho muito importante e que acredito que muitas pessoas devem estar se questionando quanto a isso. O que é que o trabalhador ele pode fazer se a empresa nem demitir e nem pagar o salário? Oi? O que é que o trabalhador, professora, pode fazer se a empresa nem demitir e nem pagar os seus salários? Bom, o que é que ele pode fazer hoje? Hoje ele pode ou denunciar no Ministério no Ministério da Economia. Nós estamos todo dia de 9 às 17 horas de plantão, né? O telefone é o 3226-8511. Mas, nesse caso, ele não vai ter uma resposta imediata. A gente está tentando, se ele autorizar, ligar para a empresa para ver se consegue resolver. Ou, posteriormente, ele pode procurar um advogado para ter os direitos dele. Nesse momento está complicado, não tem como resolver de imediato. A única opção que a gente está tendo é o empregado autoriza e a gente liga para ele, para o empregador. Entendido. Muito obrigada, professora. E você que está aí participando da live, assistindo, pode mandar seu questionamento também. A gente está conversando sobre esse período de pandemia, como é que ele está afetando os trabalhadores e empregadores aqui no Brasil. E a professora Cristiane Haddad, que também é auditora fiscal do trabalho, ela está trazendo algumas das recomendações das MPs, medidas provisórias que têm alterado, têm chegado para poder assegurar esse trabalhador, a esse empregador, algumas soluções para esses problemas que nós enfrentamos, tanto na área da saúde também que afeta o funcionamento das empresas. Bom, e nesse período de isolamento que a gente está vivenciando, as empresas têm feito outras alterações, ou elas não estão conseguindo deixar todo mundo empregado, porque falta financeiro, fica complicado para manter aberto nesse período, e também tem a parte do empregado, né, que ele pode ser demitido, ou que ele pode entrar em acordo com o seu empregador para poder fazer as suas atividades normais e ter uma redução de salário, ou então fazer teletrabalho, ou se não tiver outra alternativa, para receber o auxílio emergencial, por exemplo, tem a demissão. Bom, professora, mas a gente voltar aqui logo aos questionamentos, com relação aos empregados domésticos. O trabalho deles também pode ser suspenso ou sofrer redução salarial e da jornada? Como isso poderia ser feito? Olha, dentro do que é possível para ele, por exemplo, eu não posso dar teletrabalho para ele, né? Mas dentro do que é possível, suspender, decretar férias, compensar feriado, reduzir salário, tudo está possível. A lei não teve reserva em relação a esse trabalhador. Então, você que é empregador doméstico, pode sim utilizar de todos os meios. Lembrando sempre que tem que fazer adaptação, né? Teletrabalho, por exemplo, está completamente descartado. Professora, a gente tem um questionamento das redes sociais, o Roberto Brito questiona. E quanto ao consumo de energia elétrica e internet, já que o empregado terá que arcar com esses custos, ele fala do teletrabalho. Bom, se ficar aí acertado que você vai ter que gastar, né? Infelizmente, não tem outro meio. Mas o meio eficaz seria o empregador dar uma ajuda de custo. Por quê? Porque essa ajuda de custo, ela não refletiria em 13º, em férias. Então, se eu fosse empregador e tivesse essa necessidade do meu empregado trabalhar no teletrabalho, a gente sabe que tem muito gasto extra, né? Então, eu poderia dar uma ajuda de custo para esse trabalhador. É um meio de futuramente você não ter ação judicial, né? Um meio de provar a boa-fé do empregador. Obrigada, professora.
A gente tem recebido aqui mensagens nas redes sociais também agradecendo. O Marco Borges fala que agradece e também diz que já tirou algumas das dúvidas dele agora com a nossa live. Que bacana. Oh, coisa boa, feliz, bacana. Diga para ele que eu tenho aqui catalogado mais de 100 questões, né? Que a gente tem de dúvidas, que eles podem ter de dúvidas. Mas o Ministério da Economia, dentro da figura da auditoria do trabalho, vem tirando essas dúvidas também. É só ligar para lá. Ótimo. A gente tem mais outra pergunta, professora, da Alice Michele. A Alice questiona quais os direitos do trabalhador, no caso da demissão, além da rescisão. O que é que ela pode receber também? Nesse momento, nada. Né? Nesse momento, não. Pago a demissão contratual pelo empregador de forma correta, não há o que pagar de extra para o trabalhador. Gente, o pensamento nós vivemos um momento totalmente diferente. E esse momento vai ter que ter a consciência tanto do empregador como do empregado. Todo mundo vai perder. Professora, em relação às professoras que... Aliás, desculpa. As pessoas que são dos grupos de risco, elas têm algum benefício pela legislação ou elas podem se recusar a ir trabalhar? Bom, veja, a lei, a MP, ela diz que a empresa tem que dar preferência a eles dentro da ideia do afastamento. Só que naquelas atividades essenciais, eles não podem se negar a trabalhar. Imagina você se todo médico acima de, ou toda enfermeira, ou todo técnico de enfermagem acima de 60 anos se negar a prestar o serviço. Né? Então, não há possibilidade de negativa se você está nessa atividade essencial. Porém, eu sempre digo, é muito interessante conversar com o seu empregador. Pode ser que seja para ele também uma opção te afastar, né? Porque você pode adoecer e ser pior para o empregador. Então, é sempre na ideia do diálogo, porque nós estamos num momento excepcional. Mas, professora, quais são as obrigações do patrão com relação à saúde dos trabalhadores? Bom, dentro dessa ideia de saúde, aí no Ministério a gente também tem para denúncia, né? A gente tem um grupo que está focado nessa história de segurança e saúde. Ele tem que proceder com aqueles instruções que o Ministério da Saúde tem dado. Afastamento, né? Uso de álcool gel e máscara, ou outros equipamentos, por exemplo, na rede hospitalar, que o empregador tem que fornecer. Mas os equipamentos de segurança têm que ser fornecidos. Nós temos mais outro questionamento, muita gente participando, tanto no YouTube quanto no Instagram, mandando perguntas. O filho, sim, o filho pergunta em relação aos funcionários. Quem tiver seu contrato suspenso, como é que ele fica? Bom, em relação aos funcionários, se o contrato de trabalho for suspenso, você terá, primeiro, se a empresa fatura até 4.800.000, o empregador não tem que dar nada para ela. Ele pode até dar uma ajuda compensatória, mas não é obrigado. Se o empregador faturou no ano passado mais de 4.800.000, ele tem obrigatoriamente que dar uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. O restante ficará a cargo do governo no benefício emergencial. Mas uma coisa, Valéria, é importantíssima. Quanto mais alto o seu salário, mais você perde. O limite do benefício emergencial é 1.803. Infelizmente, a gente até vai para outra pergunta que envolve se a empresa ela pode demitir os trabalhadores e parcelar essas verbas rescisórias, por exemplo, e o que é que o empregado ele pode fazer neste caso? Bom, vamos lá. Como foi dito, as MPs elas estão voltadas à manutenção do dia. Portanto, qualquer atividade de demissão, não há proteção. Não pode parcelar, somente na justiça. Se parcelar, ele vai
provavelmente ter problemas futuros. A gente tem outro questionamento, professora, da Vitória Vivian, que também está nos acompanhando aí no YouTube. Obrigada por mandar a pergunta, tá bom, Vitória? A Caixa anunciou recentemente acesso a crédito para microempreendedores individuais e outros grupos de empreendedores. Como saber se no momento convém fazer ou não uso desse crédito? Bom, vamos lá. O que eu acho? Volto a dizer, é sentar e fazer cálculo. Está na hora do seu contador, do seu advogado, sentar e fazer cálculo. Se isso for interessante, se ela vai continuar fazendo algo, pensa aí num restaurante que está entregando, né? Pensa numa empresa, mas não está entregando no tanto que produzia antes, aí vale a pena. Mas se você vai fechar mesmo, ou você vai precisar reduzir a carga horária, eu não indicaria o empréstimo. Né? Acho que você tem que ir aí para a redução. Quem decide isso? A atividade do empregador, que a atividade é que ele está colocado, e o caixa, a situação financeira da empresa. Muito obrigada por mandar seu questionamento, viu, Vitória? Foi respondido agora. E tem mais perguntas chegando, muita pergunta. Eu agradeço demais a participação de vocês. E quando terminar aqui a live, vou procurar a professora nas redes sociais, seguir ela. Ela tem uma página legal que traz outras dúvidas em relação aos questionamentos, às novas medidas provisórias e também a outras questões sobre o direito trabalhista. A Érica Camelo tem uma dúvida. Ela pode dividir, professora, o auxílio emergencial para suspender o contrato de trabalho por 2 períodos de 30 dias? Bom, vamos lá. A suspensão, ela vai até 60 dias. Mas a própria lei permite que ela suspenda 30 e depois mais 30. O que eu acho é que, nesse momento, a melhor coisa é ser prudente. Fazer a suspensão ou redução de forma parcial. 30 dias não resolveu, vai lá, faz mais 30. Né? Porque é interessante para o empregador ter essa prudência. Uma coisa importante, que não foi perguntada aí, ou vão perguntar, o empregador pode usar de todas, né? Ele pode suspender reduzir a jornada de outro. Pensa num restaurante. Os garçons eu não vou precisar, suspende. O cozinheiro eu vou precisar, reduz, né? Se você não precisar da mesma forma. Tudo isso é uma análise da situação financeira da empresa. Mas, professora, quais são as obrigações da empresa com esses empregados que tiverem a redução salarial ou a suspensão do contrato? Bom, vamos lá. Se a gente falar de redução, você terá a obrigação de pagar as horas trabalhadas, mas muito cuidado, empresário, não pode pagar 4 horas e permanecer exigindo as 8 horas. Você pode reduzir de 25% da jornada, 50% ou 70%. Se quiser uma redução diferente, vai precisar de negociação coletiva. O governo ele vai complementar levando como parâmetros os valores pagos pelo seguro-desemprego. Portanto, quanto maior o seu salário, maior a sua perda. Na suspensão, é o afastamento total do trabalhador. Ele não pode vir trabalhar, está entendendo, empresário? Porque senão você vai ter problemas futuros. Nesse caso, se a empresa tiver até 4 milhões e 800 mil, ela não precisa dar nada. Se ela tiver faturado ano passado mais de 4 milhões e 800 mil, ela tem que pagar 30% como ajuda compensatória. Entendido. Então, como é que o governo ele vai ajudar as pessoas que tiverem salários reduzidos ou os contratos suspensos, professora? A gente entra nesse questionamento. Não, a lei não prevê, ela prevê sempre como ajuda compensatória. O que é ajuda compensatória? Eu suspendi, vamos supor que você tinha um salário aí de 4 mil reais, e aí suspendeu, né? Por norma coletiva, você teve a suspensão, você não vai ter os 4 mil reais, você vai chegar ali uns 1.813. O empregador pode dar uma compensação, o que a gente chama de ajuda compensatória. Você vai ganhar muito menos, vou te dar aí 500 reais. O que interessa é saber que essa ajuda compensatória, ela não reflete no pagamento de 13º, de férias. E uma outra coisa importante,
a lei exige que o empregador mantenha os benefícios que ele dava para o empregado. Por exemplo, se ele concedia plano de saúde. Professora, um outro questionamento, a gente já vai entrar na parte da Covid em si. O que é que a empresa ela deve fazer se perceber que o empregado ele está com sintomas da doença? Olha, o que a gente tem que entender é que se ela perceber, ele vai se afastar, e aí vai aquela lógica, né? Se ele realmente estiver doente, você tem os 15 primeiros dias pagos pelo empregador e a partir do 16º dia pela Previdência, se ele realmente for portador da Covid. Então, infelizmente, nós não temos testes em quantidade suficiente, né? Agora, a lei diz que o afastamento dele em decorrência de isolamento, quarentena, não é falta injustificada. Ou melhor dizendo, ela é considerada uma falta justificada. Por isso, ele não pode te punir, né? Mas, professora, se a pessoa ela adquirir a Covid-19 no trabalho, é considerado acidente do trabalho? Não, a legislação expressamente diz que não. Salvo aquelas atividades que você já sabe da possibilidade de. Então, a exceção seria, por exemplo, um técnico de enfermagem, né, dentro do hospital. Sim, isso seria um acidente de trabalho, porque é uma doença que estaria associada à atividade dele. Mas se eu, por exemplo, for trabalhar como garçom no restaurante ou vendedor que está fazendo as vendas à distância, né? A própria MP diz que isso não é acidente de trabalho, tendo em vista que a doença pode sim ser, entre aspas, pega em qualquer local. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Olha, você que está participando aqui da live, a gente está chegando aqui ao final. O tempo é curtinho mesmo, mas a gente está tentando responder todos os questionamentos que vocês estão enviando. Se quiserem assistir novamente a live, ela vai estar disponível na plataforma do YouTube. Vocês podem seguir as nossas redes sociais, que sempre tem conteúdo novo. Bom, professora, eu tenho alguns outros questionamentos. Eu tinha feito uma lista de questionamentos, mas a gente pode falar uma última pergunta, por favor, a respeito da MP do contrato verde e amarelo, que foi revogada pelo presidente da República. O que significava esse contrato e o que as pessoas devem saber a respeito dele? Bom, esse contrato, a ideia dele era possibilitar a contratação de empregados novos. Quando a gente olha a linha de contratação de empregados no Brasil, a gente vê aí que tem uma faixa, aliás, duas faixas. Uma faixa que é o início da entrada na atividade e outra faixa que é o trabalhador que a gente chama de envelhecimento. A MP, ela amparava esse trabalhador entre 18 e 29 anos para que ele pudesse adquirir um novo emprego. E o que ela fazia? Ela dava incentivos para a empresa. Por exemplo, a empresa não pagaria a parte dela na Previdência Social, não pagaria o Sistema S. Então, dentro da lógica, era estimular a contratação com redução de custos para a empresa. Agora, cuidado, assim, fique de olho que ele ficou de editar uma nova MP, né? E a gente tem que ver como é que isso vai aparecer. Professora, a gente está encerrando já a live, mas eu tinha um último questionamento, acredito que ele cabe ainda, porque o que é que a gente pode esperar, a senhora pode até juntar nas suas considerações finais, mas o que é que podemos esperar após esse fim de pandemia no direito do trabalho? Essas mudanças, elas são permanentes ou elas devem ser apenas transitórias? Bom, vamos lá, Valéria. Essas mudanças, elas são para esse momento, né? A gente não pode admitir ou achar que depois desse momento eu vou poder fazer acordo individual para reduzir meu salário, para suspender meu contrato. Então, elas são para esse momento, né? Só que a gente não pode esquecer que o governo colocou que o estado de calamidade vai até 31 de dezembro, né? Mas elas são
estabelecidas para esse momento. Não acredito que, posteriormente, a gente vá manter essa regra para o estado de calamidade. Né? Não acredito mesmo. Então, eu acho que estamos no momento que todo mundo tem que contribuir. Tanto o empregador deve provar sobre provar como? Chamando os empregados, conversando, dizendo como ele está precisando, ele está pretendendo fazer. Com os empregados, tem que entender que todo mundo terá perda. Né? Não tem como, né? Não ter perda. Então, acho que vai ser uma regra só para esse momento. Bom, queria aproveitar, galera, para dizer que todo dia eu posto questões e respostas no meu Instagram, Prof. Cris Haddad. Então, está todo mundo convidado para colocar lá suas dúvidas, que na medida do possível eu vou responder. Aí, só agradecer a você por essa oportunidade. Nós que agradecemos aqui toda a equipe da TV Antena 10, a equipe das redes sociais, que vem nos ajudando bastante. E você que está assistindo também, muito obrigada por assistir até o final. E nos siga nas redes sociais também, porque nós estamos preparando conteúdos para vocês aqui, para ajudar a enfrentar essa quarentena, ou então para, quem sabe, dirimir alguma dúvida que você tenha a respeito de algum assunto. Por isso, você pode também nos pautar, nos sugerir assuntos para a gente comentar aqui no Quarentena Saudável. Muito obrigada, fiquem bem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, também seguir a professora Cristiane. E obrigada, viu, até o momento por estar aqui conosco. Um abração. Precisou sair? Saiba o que fazer para não transmitir ou pegar a Covid-19. Use máscara, pode ser aquela caseira, e leve álcool 70%. Evite contato com outras pessoas e lembre-se de manter uma distância de 2 metros quando for falar com alguém. Ao voltar para casa, deixe o calçado usado do lado de fora ou limpe com água sanitária. Evite tocar em superfícies e lave as mãos. É importante higienizar as maçanetas das portas. Tire a roupa e a coloque de molho num balde com água e sabão. Não esqueça de desinfectar objetos pessoais, como o celular, e tome um banho. TV Antena 10. Juntos faremos a diferença.